E aí, pessoal, tudo bem? Mas um tempo atrás eu tinha publicado um pequeno vídeo mostrando para vocês o Novo Testamento trilíngue que eu tenho aqui comigo, né? E eu comentava e sinalizei para vocês ali o início do prólogo de São João e apontei e chamei atenção para uma relação que existe entre esse prólogo de São João e a filosofia grega. E como muitos de vocês mostraram interesse, curtiram, eu fiquei de fazer um vídeo um pouco maior explicando essa relação que existe entre a filosofia grega e o início do cristianismo. Então, aproveitando essa ocasião do Natal, eu gostaria de fazer precisamente isso, explicar para vocês a relação que existe entre o Logos, aquilo que nós traduzimos hoje pelas línguas modernas como o verbo, né? No princípio era o verbo, e a filosofia grega. Porque para nós hoje, essa palavra, esse vocábulo, essa palavra verbo, palavra, ela tem um sentido, uma carga semântica muito menor do que ela tem no seu idioma original, no qual foi escrito o Novo Testamento, que é o grego. E que para eles tinha uma amplitude muito maior e que pelo contexto no qual foi escrito o Novo Testamento tem um significado muito, muito especial. Então, primeiramente, para a gente entender o simbolismo por detrás disso e o significado profundo desse prólogo de São João em relação com a filosofia, a gente tem que ter presente primeiramente o seguinte, que o cristianismo ele nasce num contexto de expansão, que já havia, né, já havia ocorrido, mas estamos ali num contexto de expansão da cultura, da língua e do pensamento grego, que foi conhecido como o helenismo, né? E isso, inclusive, no Novo Testamento há indícios disso, quando se fala, por exemplo, da Decápole, que era uma região, algumas cidades que se encontravam ali ao leste do Rio Jordão, por exemplo, né? Você tem lá a Fenícia, no norte da Galileia, também uma região helenizada. O norte da África, o Egito, a Península do Sinaí, eram todas regiões fortemente influenciadas pelo pensamento, pela língua grega, que tinha se tornado a língua comum daquela região ali, né? Então havia uma forte influência do pensamento grego, tanto é assim que, inclusive, a versão grega da Bíblia foi traduzida precisamente no Egito, né? E tão importante era essa tradução que ela era considerada equivalente à versão hebraica da Bíblia. Não se fazia distinção entre as duas versões. As duas eram usadas igualmente e tinham o mesmo peso, o mesmo valor. Tanto é assim que, quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, ele cita passagens da versão da edição grega da Bíblia. Então existe ali um forte peso da cultura grega, e não somente do idioma, da linguagem do grego enquanto língua falada, língua comum, mas também do grego, de tudo aquilo que carrega o idioma. O idioma carrega consigo a cultura, o idioma carrega consigo o modo de pensar, né, a filosofia, e portanto conceitos da filosofia grega também estavam impregnados nessa expansão do mundo grego, da cultura grega. Então, termos e conceitos da filosofia grega eram também algo que soava, algo que era, digamos assim, era compreendido de certa maneira pelas pessoas daquela época, né? E um desses termos é a palavra arquê, né? Ou arquê, dependendo como você queira pronunciar. Essa palavra arquê, ela é bem interessante porque o início da filosofia, lá com os pré-socráticos, era precisamente o que eles buscavam entender. Porque antes dos pré-socráticos você tinha as explicações mitológicas da realidade, né? As narrativas mitológicas que davam sentido àquilo que o homem observava no mundo, na natureza. E quando surgem os primeiros filósofos, eles estavam interessados em conhecer esse arquê, esse princípio que era, digamos assim, a causa de tudo aquilo que era real,
Eles se perguntavam, bom, a realidade que eu estou observando, do que ela está essencialmente feita? Qual é a causa, o princípio, o elemento do qual procede todas as coisas? Né? Então aí tinha alguns filósofos que falavam que era a água, outros que era o ar, outros que era o fogo, ou alguns diziam que era um princípio indeterminado, uns falavam que era o caos e que do caos surgiu a ordem, outros falavam de um logos, né? Então, a preeminência da razão sobre a desordem, a razão ordenadora. Então, os primeiros filósofos, eles se caracterizam por essa busca do arquê, né? E esse termo, essa ideia, ela estava presente naquela região, ela era conhecida, não era um termo alheio, né? Porque estamos falando de um contexto em que a cultura grega está ali, disseminada naquela cultura, naquela região, tá bom? Outro termo muito interessante da filosofia antiga, como já mencionei, era o logos, né? Que nós traduzimos como verbo ou como palavra, né? E vejam bem, quando a gente traduz para o português e para as línguas modernas, se perde muito da carga semântica que tinha esse idioma, essa palavra. Por quê? Porque logos, no grego, tem pelo menos 3 acepções, 3 sentidos, né? Pode ter um sentido linguístico, né, de palavra, linguagem, comunicação inteligível, pode ter um sentido de conhecimento, portanto, logos pode remeter à ideia de mente, né, a ideia de razão, de pensamento, e pode também remeter à ideia de assunto, de coisa inteligível, né, ou de ordem inteligível, aquilo que está na realidade, o elemento estruturante da realidade, aquilo que dá ordem, né, aquilo que dá sentido, tá bom? E permeando esses três significados, estava por debaixo de todos eles a ideia de que há uma causa ordenadora da realidade, né? Uma razão que ordena as coisas, ou há elementos inteligíveis que estão ordenando as coisas. Tá? Então existe ali uma causa, uma razão organizadora. Então essa ideia de logos era também outra ideia junto com arquê, e veja, nesse sentido as duas se comunicam, porque arquê quer dizer princípio, princípio muitas vezes é tomado também como sinônimo de causa, e logos também pode ser entendido como causa, uma causa inteligível, né? Enquanto que princípio pode ser uma causa mais em sentido geral, né? Bom, e o que acontece, pessoal? Quando as pessoas escutavam aquilo que São João dizia no prólogo do seu evangelho, né? Diz no prólogo, o primeiro versículo, o seguinte: no princípio era o verbo, en arche en ho logos. Ou seja, no princípio era o verbo. Veja só, ele está dizendo o seguinte com essa frase, que Cristo é o logos. O princípio, a origem de todas as coisas, aquilo que os filósofos buscavam, né? O arquê, ele está em Cristo. Cristo é o logos. E que esse logos está junto de Deus, né? Em princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Portanto, esse princípio, ele não é algo imanente, ele não é algo deste mundo, ele é transcendente. Essa é outra questão. É que os filósofos pré-socráticos, quando falavam desse arquê, ou desse princípio do qual derivam todas as coisas, eles tinham uma noção materialista desse princípio. Esse princípio devia ser algo do mundo imanente, da matéria. E por isso eles localizavam no ar, no fogo, na água, etc. Né? E aqui São João está dizendo aqui, ó, no princípio era o verbo, o logos, e esse logos ele é transcendente, ele não faz parte deste mundo. E ele estava junto de Deus e ele era Deus. Então o logos é transcendente. Outra questão é que esse princípio ele é um logos. Portanto, é aquilo que se falava no começo da filosofia, o que vem primeiro, o caos, né? Ou é a ordem que deriva do caos, né? Ou é o contrário? E aqui São João está dizendo exatamente isso. Nessa pequena frase está empacotado ali, está, né, está já sinalizando isso, que o princípio da realidade é o logos, é o intelecto,
é a mente. Portanto, no princípio não estavam as partículas da matéria, mas sim estava a inteligência que é Deus, o Logos que é Deus, que é a realidade mais pura, mais perfeita que há. Né? E esse Logos, ele é idêntico, Cristo é idêntico com Deus. E tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Outro ponto que ressalta São João, ao descrever o que os cristãos entendem pelo arquê, por esse Logos, que é o princípio de todas as coisas, ele não é matéria, né? Então, portanto, o caos, a ordem não deriva do caos, é o contrário, esse princípio, essa mente ordenadora, é aquela que molda a realidade. Ele está junto de Deus, ele é transcendente, é idêntico com Deus, e que tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Ou seja, que esse Logos ele é a causa criadora da realidade. Então vejam só, tudo que tem a carga de significado, que tem essa pequena frase, esse pequeno versículo ao início do próprio São João. E isso, quando as pessoas ouviam naquela época essa frase, era exatamente isso que soava. Olha só, o que os cristãos estão dizendo é isso. Aquilo que os filósofos buscavam, o princípio da realidade, é o Logos, é a ordem, é algo inteligível, não é o caos, não é a desordem. Esse Logos, ele está junto de Deus, ele é transcendente e ele se identifica com Deus, ele é o Criador, não é? Então tudo isso estava ali contido nessa pequena frase que se entendia naquela época. E nós, quando lemos hoje, né, muitas vezes soa tão pobre, parece, né? No princípio era o verbo, né? Muita gente se pergunta o que é o verbo, o que será que São João está querendo dizer com essa palavra? Bom, no texto original do grego é bastante mais claro, né? Quando a gente compreende esses matizes, não é? Então nós temos aqui a palavra logos, ok? Significa isso, mente, palavra, discurso inteligível, razão, significa também realidade inteligível, ordem, e o arquê, que é aquilo que os primeiros filósofos procuravam, que é o princípio de todas as coisas. Bom, isso é o que, né, a filosofia grega dizia. O que acontece quando São João conecta o Logos com Cristo? Os cristãos, o que eles vão ver nisso? Eles vão fazer a seguinte analogia. Provavelmente vocês já viram esse simbolismo aí em alguma igreja, não é? Esse símbolo aqui. O que acontece? A palavra arquê, que eu mostrei para vocês agora, o substantivo arquê, que significa princípio, o verbo dele é arco ou archo, que significa iniciar, ordenar, guiar. Então, os cristãos começaram a ver em Cristo, né? Olha só, Cristo é o arquê, portanto, é aquele que guia, é aquele que conduz, não é? É o princípio, o início de todas as coisas, aquele que dá início. E os cristãos começaram a observar e ver, olha só, as primeiras palavras com as quais se inicia a palavra Cristo em grego, Christos, são exatamente as mesmas palavras que estão no meio dessa palavrinha aqui, archo. Né? Arri, ahi e aro e ahi, que são as palavras iniciais, as letras iniciais da palavra Cristo. E aí a gente entende aquilo que se falava também no Novo Testamento, Cristo, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Então, o que significa esse simbolismo que vocês, né, observam muitas vezes em algumas igrejas e tal? Você tem exatamente essa palavra archo, né? Se junta essas duas letras iniciais de Cristo, uma se sobrepõe à outra, aqui está Ahi, aqui está Arro, não é um P, é uma Ro, né? Tem um som de R, um R forte, a alfa e a ômega. Então isso está dizendo o quê? Que Cristo é o princípio de todas as coisas. Ele é, né, aquele arquê buscado pelos filósofos, é Cristo, né? Então, na verdade, esse aqui é um simbolismo da pessoa de Cristo, de quem que é Cristo para os cristãos, né? E tem outro significado também, esse simbolismo que muitas vezes não se comenta, que é o seguinte, eu vou até mostrar aqui para vocês de volta, né? Esse símbolo aqui também pode, sobretudo a parte do centro, ele pode ser visto como um homem com os braços estendidos. E esse símbolo ele remete ao capítulo 17 do Êxodo,
em que os israelitas travaram a batalha contra os amalequitas. É aquela passagem que Moisés estava com os braços estendidos, e enquanto ele estava com os braços estendidos, o exército de Israel ganhava. Enquanto Moisés se cansava e abaixava os braços, o exército de Israel perdia. Então foi lá Araão e Ur, pegaram uma pedra, fizeram Moisés sentar, né? E eles ficaram segurando os braços de Moisés até a batalha acabar, não é? Então esse símbolo esse símbolo também remete à ideia de Moisés e que Cristo é o novo Moisés, não é? E é bem interessante porque no lado de Moisés estava Araão, né, que era irmão de Moisés, e Ur, que era um auxiliar de Araão também. E o que acontece? Araão, alfa, no grego Araão se translitera exatamente com uma alfa no começo, se escreve, né? E Ur, professor, Ur não tem nada a ver, né? Se a gente for na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, que tinha tanta autoridade quanto a hebraica naquela época, Ur se translitera como Or, e se escreve como Ômega. Então, Moisés, Araão, o sacerdote, e o auxiliar, Ur, que não era um sacerdote, mas era uma pessoa do povo que ajudava Moisés e Araão, né? Então, esse símbolo, ele remete à ideia de que Cristo, que é o princípio de todas as coisas, o Logos, né? Cristo é o novo Moisés, né? O exército é a igreja militante que está lutando contra o mal. Então, os amalequitas é o símbolo do mal, né? E que Cristo, com sua igreja, vai lutar e vencer o mal. Mas essa luta não depende só de Cristo. Cristo quer que nós o ajudemos, né? Essa luta da igreja contra o mal também se espera, se requer que os sacerdotes, né, os padres, eles sejam instrumentos na mão de Deus, mas também os leigos, né? Arão e Ur, ok? Então é isso aí, pessoal. O que eu gostaria de comentar com vocês sobre esse simbolismo na relação entre Logos e a filosofia grega, né, como Cristo, o princípio de todas as coisas, Cristo, o novo Moisés, a igreja na luta contra o mal, e como faz parte da providência, da vontade de Deus, que essa sua igreja não seja só, né, sentar e esperar que Cristo faça as coisas, mas a nossa colaboração, né? E esse Logos, que é o Criador, o princípio de todas as coisas, é o mesmo Logos que se encarna no Natal, né? Cristo, o mistério do Natal, é o Logos encarnado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço, Feliz Natal para vocês.